Eu, como pai, fui pai e mãe de Aldo quando criança, pois eu separei da mãe dele, faltava 3 meses para ele nascer. E quando ele nasceu, eu tomei de conta dele até o dia em que ele se casou. Viveu o tempo de criança comigo na rua, eu trabalhava como camelô, vendia relógio na calçada e ele sempre comigo ao meu lado. Foi assim a minha vida, Aldo, quando criança. Minha vida quando era criança, do 0 aos 10 anos de idade, era vida normal, né? Eu gostava muito de estar com meu pai, com minha família. Tudo que ele pedia eu obedecia, tranquilo. Né? Sempre gostava de acompanhar ele nas tarefas dele, trabalho, secular, como ele tinha uma banca de relógio. Camelô, sempre gostava de estar com ele. Aí, dos 0 até os 10 anos de idade, tudo normal, graças a Deus. Né? Obedecia, eu me lembro que às vezes ele dizia, meu filho, quando ele dizia meu filho, eu já estava do lado dele. Né? Eu tomava ele como exemplo, né, por ser um batalhador, pai de família. Então procurava ali sempre estar do lado para aprender as coisas, né? Cuidava como filho, cuidei sempre dele como filho, era um menino carinhoso, gostava de fazer carinho, era um menino parado, não voltado para brincadeira, não gostava de brincadeira. Mesmo criança, ele não gostava de brincar com os meninos da rua, até uma certa idade, né? Depois da certa idade, ele, quando foi achando que já era dono de si, aos 14 anos, 13 para 14 anos, ele começou a não me obedecer. Eu falava uma coisa, ele fazia a mesma coisa, ele tornava a fazer. Eu reclamava de uma coisa, ele tornava a fazer. Isso aí foi tirando um pouco a minha paciência, que eu cheguei ao ponto de dizer a ele que a maior petição minha era ter ele como filho. Nesse período aí, eu comecei a me envolver com os rapazes, com algumas coisas muito, vamos dizer assim, ilícitas, né, que me prejudicou muito. Comecei aí, dando os primeiros passos para usar droga, né? Isso meu pai não sabia, às vezes eu saía de casa, dizia que ia para a escola, ele sentia que eu estava na escola, mas eu estava no meio do mundo, usando droga. Comecei a participar de pequenos roubos com esses rapazes, e ele sentia que eu estava na escola, eu estava em casa, né? E quando ele veio perceber realmente, assim, as minhas atitudes, porque eu comecei a usar droga, eu comecei a ficar desobediente, né? Inquieto, né? Uma vez por outra querendo responder, né? E nesse período aí, que eu me envolvi com esse pessoal, nesse negócio todo, eu comecei a sentir que meu pai ficava triste, eu via meu pai pelos cantos tristes, já não via mais aquele afeto, ele queria chegar, mas não conseguia, né? Porque eu não estava retribuindo segundo o que ele queria, o carinho de um filho para o pai, e eu comecei observando isso ali, mas em parte eu não estava nem ligando, porque eu estava entrando num mundo, né, escuro. Eu disse para ele que se ele não se ajeitasse, eu ia entregar ele para a Casa da Paz, que chamava Casa da Paz, que era, hoje é o Lar do Garoto, mas na época era Casa da Paz, que chamava. Eu ia entregar ele para ficar na Casa da Paz. Ele só saía de lá com 19 anos. Ou ele se ajeitava, ou eu ia entregar ele para a Casa da Paz, porque eu não estava aguentando de viver a vida de sofrimento com ele. Então quando ele disse isso ali, em parte eu caí em si. Eu disse, rapaz, meu pai dizer isso, um pai que dizia que ama, né, que quer estar presente. E naquela hora ali eu vi que era pelas minhas atitudes. Então quando ele disse isso aí, né, e que ele falou para mim, ó, ou você toma uma posição, né, ou você toma, eu não vou obrigar você a ser cristão, mas você tem que tomar uma posição de ser uma pessoa de caráter, né, um cidadão de bem, seguir exemplo de um dono de casa. Então quando ele disse isso aí, e disse, ó, se você não mudar, eu vou entregar o seu lado, garoto, para mim ali, tudo ali foi, né, ao chão. Aí eu saí do bairro do Pedregal, onde a gente residia, e fui no conjunto dos professores, lá tem uma praça, eram as 6 e pouco da noite, botei uma bicicleta lá, e eu comecei a chorar, eu dizendo, Deus, eu não tenho força para deixar as drogas, para deixar tudo isso que eu estou fazendo, mas se o Senhor tem plano na minha vida, me dê força, me tire. Eu sei que meu pai não consegue, ninguém consegue. Foi no momento em que eu chamei o nosso irmão Eduardo, lá de Santa Rosa, e disse para ele, Eduardo, eu estou perdendo meu filho. Ele está se envolvendo com os cabos errados. Aí ele disse, o Eduardo disse, irmão Nildo, o que você pode fazer no momento é orar, jejuar e pagar um preço para que Deus venha salvar seu filho. Eu passei uma semana jejuando, orando e pedindo a Deus para Deus salvar o meu filho. Que era a única coisa que eu tinha na vida, era meu filho, não queria perder ele para o mundo. Deus começou a trabalhar, né, usando meu pai, me convidando para ir para a igreja. Algumas vezes ele dizia, vamos para a igreja, eu dizia, eu não vou não, vou fazer o que lá, mas vamos para a igreja, né, como cristão, insistindo, querendo ver a família ali. E até então aí eu não queria ir, né, mas uma terça-feira ele me chamou, eu fui, né, numa quinta, e eu disse, eu não vou não, ele disse, você hoje não vai não, né, mas domingo você vai. Né, e
Eu tinha feito uma oração e me esqueci, né? Às vezes a gente, ser humano, faz um pedido a Deus e se esquece, mas Deus nunca esquece, né? E quando foi no domingo, quando a gente chegou ali na Assembleia de Deus de Santa Rosa, na Rua Peru, que hoje é na Rua Ioiô Cavalcante, né? Era uma festividade de culto soldado ferido. Cheguei, me sentei no penúltimo banco da igreja, no cantinho, e o pregador, um pastor de Recife, pregando ali. Quando terminou, fez o apelo 3 vezes e ninguém aceitou Jesus. Ele sentou, automaticamente ele se levantou em direção a mim e disse: jovem, Jesus te ama, tem um plano na tua vida. E vai fazer de ti um grande pregador. Quando eu olhei, eu estava de pé, chorando, né, aceitando Cristo. Fui até a frente, o jovem sentou do meu lado, né, dobrou o joelho ali junto comigo, me abraçou, fica firme. E eu dei um passo para o Senhor Jesus Cristo, dia 12 de 99. Para mim foi a maior alegria da minha vida. E até hoje eu louvo a Deus e agradeço a Deus por ter o filho que eu tenho. Ele hoje, bom filho, bom pai, bom dono de casa, trabalhador, respeitador, me respeita muito bem. Sempre que eu preciso dele, ele está à minha disposição. Sempre que ele precisa de mim, o que eu posso fazer, eu faço como pai. Assim, a alegria começou naquele culto, né? Porque ali eu recebi um abraço que eu sentia falta, né? Recebi um aperto de mão que eu sentia falta. Comecei a retornar ao companheirismo com meu pai, né? Então, certo que bom tempo a gente congregando em Santa Rosa, sempre só ia eu e ele, na moto. Então, isso ali para mim foi prazeroso, porque aquilo que eu estava perdendo eu conquistei, né? Conquistei através do Senhor. O Senhor começou a trazer meu pai de volta. E a gente vindo, em casa o relacionamento começou a mudar, né? Sempre o diálogo voltou, né? Porque o diálogo da gente era em conflito, né? Quando eu comecei a mudar a minha personalidade, mas nesse momento aí o diálogo já mudou, né? A coisa é uma coisa inexplicável, né? O convívio familiar é rico, é prazeroso. Para mim é uma benção. Ver meus filhos no caminho do Senhor, pregando, traz uma palavra boa, gosta muito da Bíblia, é um exemplo de filho. Ele sempre tem trabalhado, sempre tem se esforçado na obra. E eu louvo a Deus pela vida de Aldo hoje, está sendo o pastor que ele é. Como filho, o conselho que eu dou é: tome exemplo. Seu pai, né, eu tomei exemplo do meu pai por muito tempo, ser um batalhador, como ele falou, me cuidou de mim logo cedo, um bom tempo até a data que eu casei. E os filhos que escutam, procure servir ao Senhor, seguir os pais como exemplo, né? Mostrar para si mesmo. Teve uma época que eu olhei para mim e eu disse: eu não quero mostrar para a família e ninguém, eu quero mostrar para mim mesmo que eu posso ser alguém na vida, né? Porque às vezes a gente quer mostrar para fulano, Beltrano e termina fazendo as coisas erradas, né? Era isso que eu estava tentando fazer, mas mostrando para mim mesmo, eu aceitei Jesus, né? Sirvo ao Senhor, né? E aos pais uma coisa: quando você não tiver mais condição, mais palavra, nem força, nem vigor, existe um remédio: Jesus. E através da oração, Deus transforma tudo.